Olá, pessoal, boa noite. Professor Fábio Sabene aqui. Vamos a mais uma aula aí de dinâmica dos sólidos, ainda falando do assunto de translação, que é a dinâmica da translação. Hoje nós teremos assunto novo dentro do mesmo assunto. Depois que nós resolvermos este primeiro exercício, nós vamos começar a tratar do assunto de atrito de rolamento, que é um atrito completamente diferente do que vocês estão acostumados até agora, que é o atrito de arrastamento, o atrito que você aprendeu desde lá da mecânica da partícula, ok? Bom, então vamos lá. Este exercício eu já havia comentado de maneira relativamente rápida no final da aula passada, e aí nós vamos resolvê-lo agora nesse primeiro momento da aula. Vamos reler o enunciado, né? Ele diz lá: a figura ilustra a barra homogênea AB, que possui massa de 5 kg, comprimento de 0,6 metros e dimensões indicadas: D1, 0,2 metros, D2, 0,4 metros e D3, 0,3 metros. A barra está ligada a cursores que podem deslizar livremente ao longo de hastes horizontais fixas. Então, essa parte é uma parte importante, né? Se você pode ter um deslizamento livre, né, desses cursores, né, significa que não haverá forças de atrito nesses cursores. E é acionada pela força F de 10 newtons, que é essa aqui. Pedem-se, letra A, a aceleração da barra, e letra B, as reações dos cursores A e B. Pronto, então, um exercício relativamente simples, onde a dificuldade é mais geométrica propriamente, como eu já tinha comentado na aula passada, ok? Bom, então, sem mais explicações, vamos à colocação das forças. Então, começando aqui, pela força-peso, que age lá no centro de massa do sólido, né? O centro de massa dessa barra, será uma barra homogênea, o centro de massa fica bem no meio dela, né? Quando você fala que uma barra é homogênea, significa que ela tem distribuição de massa constante, ou seja, a posição do centro geométrico dela, ok? Então aqui eu tenho a força-peso, aí, na direção vertical para baixo. Seguindo, a força de acionamento já está desenhada aqui, né? A força de acionamento é essa aqui. Então, é aplicada aqui nesse cursor A, uma força F para a esquerda, ok? Essa força F para a esquerda vai gerar esse movimento de translação dessa barra, ok? Agora, uma coisa que possivelmente você poderia imaginar é que existe um atrito, né? Quando este cursor se movimenta para a esquerda, existe um atrito entre o cursor e as hastes para a direita, seja no cursor A e no cursor B. Esse atrito não existirá, porque a gente viu que isso está bem explícito no enunciado, né? Que esses cursores podem deslizar livremente, ou seja, ausência de atrito aí. Bom, além disso, quais outras forças existem atuando aqui? No cursor A, eu vou ter a reação normal do apoio, NA, aqui. Essa reação normal do apoio tem direção vertical, por quê? Porque ela é perpendicular ao apoio, né? Então, possivelmente você esteja pensando assim, mas por que não é assim? Deixa eu desenhar aqui errado. Por que não é assim, né? Perpendicular à barra. Então, na verdade, o que está apoiado no quê? Né? Então, vamos entender. Aqui eu tenho o cursor, que é solidário à barra, e o cursor, por sua vez, é que está apoiado e corre livremente em cima dessa guia. Né? Então, essa guia horizontal é o apoio do cursor. Logo, a reação normal do apoio é normal, ou seja, perpendicular ao apoio. Ok? Não tenha dúvida com relação a isso. Bom, além disso, no cursor B, existe a normal NB, que também
tem direção vertical, apontando para cima, aqui. Aqui eu tenho a normal NB. Essa normal NB é normal atuante no cursor B. E acabou. Essas são as forças que nós temos nesse sistema. Tá? Então, forças relativamente simples, ok? E agora a gente já pode começar a pensar em desenvolver o equacionamento desse sistema. Antes disso, deixa eu colocar aqui a nossa referência vetorial, né? Só para a gente não esquecer. Então, vou colocar aqui do ladinho. Ó. Tudo que aponta para a direita em X é positivo. Tudo que aponta para cima em Y é positivo. Aqui, em Y. E tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Então, lembre-se dessa nossa referência vetorial padrão. Ok? Tá aí. Eu errei aqui. Pronto. Além disso, vamos indicar a aceleração dessa barra, né? Se a força de acionamento aponta para a esquerda, aí, obviamente, essa barra vai acelerar, desenvolvendo um movimento de translação para a esquerda também. Então, aqui eu vou aproveitar e vou desenhar o vetor aceleração, daqui a pouco você vai entender isso. Então, o vetor aceleração. É sempre importante que você indique também o vetor aceleração do sólido, para que na hora que você for dar sinal à aceleração no equacionamento, você não esqueça disso daí. Pronto, está feito. Então agora é só começar a equacionar. Que equacionamento vai ser feito aqui? O de sempre, pessoal. Os mesmos, na verdade, de sempre. Aplica-se o teorema do centro de massa, verifica-se a condição de equilíbrio em relação ao eixo vertical, afinal essa barra não tem movimento vertical. Aplica-se o teorema do momento angular e acabou, é sempre a mesma coisa. Né? Então, repito, pessoal, a parte operacional de um exercício de dinâmica dos sólidos é sempre a mesma coisa. O grosseiro, vamos dizer assim, o fluxograma geral é sempre o mesmo. Então, você vai ler o enunciado, coloca as forças, aplica o teorema do centro de massa, aplica o teorema do momento angular e acabou. É isso. Agora, obviamente, existem conceitos que estão envolvidos principalmente nos cálculos das forças, certo? Aqui, o conceito vai ser mais voltado para a questão geométrica. Bom, então, vamos lá, vou trocar aqui a câmera, começar a escrever no papel. Vocês estão tudo quieto, ninguém falou nada, tá todo mundo aí, ou eu estou falando sozinho aqui? Às vezes dá um pouco de dúvida isso. Deixa eu só ligar a câmera. Cadê a câmera? Boa. Tamo aí, só que é sexta. Boa, mano. Legal. Então, estão me ouvindo. Vamos, então, trocar a câmera aqui. Pronto. Vou tirar o fundo de tela. E aí já podemos começar. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só acertar minha câmera aqui, para eu visualizar o que eu estou escrevendo e ver se está tudo enquadrado ali. Bom, então, primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar o teorema do centro de massa, né, como sempre foi. Okay? Então, aplicando o teorema do centro de massa, como vai ficar aí? Então, ó, teorema do centro de massa. O que diz o teorema do centro de massa? Diz que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui é o eixo X, será igual à massa do sólido multiplicado pela aceleração do centro de massa do sólido. Tá aí. Ok? Aí você fala, professor, mas vai ser sempre em X, né? Alguém podia perguntar. Bom, se o movimento se der na horizontal, obviamente vai ser em X. Se o movimento for vertical, será em Y. Ok? Então, por um
uma questão de coincidência, praticamente, acho que todos os movimentos que nós vamos estudar aqui vão ser movimentos horizontais, mas não quer dizer que não possa ser, por exemplo, movimento vertical, certo? De alguma barra subindo na vertical, aí você vai aplicar, obviamente, esse equacionamento para o eixo em que está havendo o movimento. Aqui o eixo X é o eixo onde está ocorrendo o movimento. Agora, atenção aqui. Vamos observar as forças que atuam na direção do eixo X. A única força que atua na direção do eixo X é a força de acionamento, F. Então, essa força, F, vai entrar aqui como a única força que atua nesse acionamento dessa barra, ok? Além disso, essa força aponta para a esquerda. Se ela aponta para a esquerda, observe, ela está contrária à orientação do eixo X. Se ela está contrária à orientação do eixo X, o sinal dela é negativo. Pronto, olha lá. Então, menos F será igual à massa da barra vezes a aceleração do centro de massa dessa barra. Essa barra acelera para a esquerda. Se ela acelera para a esquerda, significa que o sinal desta aceleração é negativo, porque eu tenho uma aceleração que aponta para a orientação do eixo X. Então, o sinal da aceleração aqui é negativo. Ok. Mas você fala, então, quer dizer que essa barra está freando? Não, não é isso. A aceleração aqui, ela tem um sinal vetorial. Né? Então, você tem uma referência, você tem um vetor de aceleração que aponta para a esquerda e a sua referência vetorial aponta para a direita. Pronto. Então, esse sinal aqui é um sinal vetorial. Você nunca calcula a aceleração com sinal positivo ou negativo na dinâmica e interpreta isso como sendo aceleração ou frenagem. Ok? Lá na cinemática, o sinal negativo de uma aceleração tem que significar frenagem. Na dinâmica, esse sinal é meramente vetorial. Ok? Tanto é que se eu invertesse, por exemplo, a posição, o sentido de movimento e colocasse aqui a força sendo aplicada para a direita, o sólido aceleraria para a direita e esse sinal passaria a ser positivo e esse também. Beleza? Tranquilo? Bem, deixa eu só voltar aqui à situação original. Ok, podemos seguir então. Então está aplicado o teorema do centro de massa. O que mais? Verificar o equilíbrio em Y. Em Y, quais são as forças que eu tenho atuando? Né? Eu vou dizer, então, que a somatória das forças em Y tem que ser igual a zero, simplesmente pelo fato de que não há movimento vertical dessa barra, eu só tenho movimento horizontal. Então, eu vou ter lá a normal NB para cima, NB para cima, o peso apontando para baixo, e a normal NA apontando para cima, somando zero. Aí. Ou seja, o que eu vou ter aqui vai ser um resultado dizendo que a normal A somada com a normal B equivale ao peso desta barra. Ok? Pronto, tá aí. Então é isso que nós temos aqui por enquanto. Beleza, agora é que chega a parte um pouco mais chatinha do exercício, que é o desenvolvimento do teorema do momento angular. Até aqui, alguma dúvida? Ok. Bom, agora vamos então propriamente à aplicação do teorema do momento angular. Vamos lá. Desenvolvendo o teorema do momento angular, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar todos os momentos que atuam nessa barra e vai, em relação ao centro de massa, né? O centro de massa sempre será o nosso polo padronizado. Nós vamos somar todos os momentos atuantes e vamos igualar
a zero. Essa é a condição para haver translação, né? Então, esse é o teorema do momento angular aplicado ao movimento de translação. Então, vamos lá. Quais são as forças que existem nesse sólido que produzem momento? As forças que produzem momento neste sólido... só um minuto, Davi. Deixa eu só começar aqui. Eu já retorno, só um minutinho. As forças que provocam momento neste sólido são a normal B, desculpe, a normal A e a força F, certo? Então, essas forças todas são as forças que provocam momento no sólido. Então, vamos começar, por exemplo, pela força F. Não tem ordem aqui, você está somando momentos, então você faz na ordem que você quiser. Pronto, a força F vezes, agora atenção, o braço da força F, atenção à obtenção do braço. Para você obter o braço da força F, a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar a linha de ação da força F. Tá aí. Então, a linha de ação da força F é essa linha vermelha que eu desenhei para vocês. Deixa eu trocar a cor aqui. Vamos repetir a cor aqui. Pronto. Então, essa aqui é a linha de ação da força F. Lembre-se sempre de desenhar a linha de ação da força F. Agora, vamos lá. Qual é o braço da força F? O braço da força F é, por definição, a menor distância entre a linha de ação da força F e o polo, que é o centro de massa. Então, o braço dessa força F é este segmento que eu acabei de desenhar aqui, ó. Este segmento que forma ângulo de 90 graus de ação da força F. Esta é a definição de braço. Nunca se esqueça da definição de braço. Vamos lá, braço de F. Pronto. Braço da força F é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Aí. Agora, quanto é que este braço vale? Então, agora é que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, né? Bom, então observe aqui que para você obter este segmento, para você obter esse segmento aqui, né, você vai obter ele por projeção de segmentos, ok? Então observe, se eu conseguisse fechar aqui um retângulo, ó, dá uma olhada aqui. Se eu fechar um retângulo aqui, o que você enxerga é que aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Nessa posição eu tenho um triângulo retângulo, e aqui eu tenho o mesmo triângulo retângulo, só que invertido, espelhado, certo? Beleza. Esse cateto vertical aqui é exatamente esse cateto aqui, certo? Então, esse cateto vertical equivale a esse cateto vertical também. Bom, então, está meio óbvio que eu vou precisar desse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Aí. Ok? Então, para que eu faça o cálculo do braço da força F, como que será realizado isso? O braço da força F será o comprimento da barra dividido por 2 vezes o seno do ângulo beta. Aí. Então, vamos lá. Atenção. Como que eu obtive esse braço da força F aqui? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente aqui, ó. Esse segmento aqui equivale a quanto? Equivale a metade do comprimento da barra, concorda? Então, a barra toda tem esse comprimento aqui. Se ela é homogênea, do centro de massa para a direita, eu tenho a mesma distância que eu tenho do centro de massa para a esquerda. Pronto. Então, L sobre 2, metade do comprimento da barra, projetado em direção ao eixo Y. Tem ângulo aqui? Lembra que eu falei, ensinei a regrinha para vocês na aula passada? Tem ângulo aí? Tem. É um ângulo beta? Não. Então, eu estou sem o ângulo beta, seno de beta. Essa é a regrinha prática para você decorar, vamos dizer assim, projeção de segmentos ou projeção de forças que está no mesmo. Pronto. Então, aí
aí está a força F multiplicada pelo seu respectivo braço. Ah, quanto vale o ângulo beta? Calma, daqui a pouco a gente vai calcular. Por enquanto, vamos desenvolver de forma literal. Além disso, não se esqueça de dar sinal ao momento da força F. Então, atenção lá. O momento da força F é esse aqui. O momento, essa força gera tendência de rotação do sólido. Em que sentido? No sentido anti-horário. Tá aí. Ok? No sentido horário, não anti-horário. No sentido horário, logo o sinal do momento é negativo. Tá aí. Então, a força F provoca tendência de rotação do sólido no sentido horário, logo o sinal do momento é negativo. Esse sinal não é da força, pessoal. Já repeti isso algumas vezes aqui e repito novamente. O que você está somando aqui? Você está somando momentos. Este sinal que está fora desse colchete todo aqui é o sinal da força multiplicada pelo braço da força, ou seja, é o sinal do momento. Cuidado com isso. Aqui você não está somando forças, você está somando momentos. Deixa eu pegar aqui só o papel anterior. Este sinal aqui, que está no teorema do centro de massa, você está somando forças. Este sinal é da força. Este sinal não é da força. Este sinal é da força vezes o braço, do momento da força. Então, atenção a isso, hein? Eu sempre friso isso. É importante que vocês se atentem a isso. Perfeito, está aí, então, o cálculo do braço da força F, do cálculo do momento da força F. Ok? Um colega que entrou atrasado, vou só colocar aqui rapidamente o enunciado. A gente já tinha falado desse exercício na aula passada, ok? Então, nós estamos resolvendo o exercício agora na íntegra. Bem, o David perguntou, não entendi por que o L sobre 2. Vamos lá. L sobre 2 porque é a metade do comprimento da barra. Quanto que vale esse segmento aqui, David? Ó, esse segmento aqui vale L sobre 2, projetado na direção vertical, vezes o seno de θ. Aí. Ok agora? Bem. Beleza. Seguindo, então, próxima força. Agora, vamos dar uma limpada no desenho aqui, senão fica muito bagunçado. Pronto. Retornamos, então, à situação original. Próxima força pode ser a força NA. O momento da normal A vezes... Então, a primeira coisa que você vai fazer é a linha de ação da força. Pessoal, a gente já fez isso aqui algumas dezenas de vezes. E não sei se você percebeu, eu faço sempre do mesmo jeito. E é assim que você deve fazer, para você não errar, para você não dar sorte ou azar. Faça do jeito que eu estou ensinando. Desenhe a linha de ação da força e aí enxergue o segmento correspondente ao braço. Aqui está. Este é o segmento correspondente ao braço da normal NA. Por quê? Porque, por definição, braço de uma força é a menor distância geométrica entre a linha de ação da força e o polo, que é o centro de massa. A menor distância geométrica entre essa linha e esse ponto é esse segmento aqui. É uma reta que forma ângulo de 90 graus com a linha de ação da força, partindo do polo. Aí. Ok, com isso, este é o segmento, então, que corresponde ao braço da normal A. Vamos anotar aqui, braço NA. Ok. Quanto vale esse braço? Bom, esse braço é a projeção deste segmento aqui. Vamos lá. É a projeção deste segmento aqui na direção horizontal, concorda? Ó, na direção horizontal, né, quando eu projeto esse segmento na direção horizontal,
eu tenho o braço da normal A. Então, redesenhando aquele retângulo que eu já tinha desenhado aqui, vamos lá, dá uma olhada aqui, vou colocar ele numa cor diferente aqui, as limitações de cores são um pouco grandes aqui, pronto, tá aí. Então, vou enxergar aqui, ó, esse segmento, que equivale a metade do comprimento da barra, certo? E aí, como fica, então, a projeção? Né? Lembra que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo beta, né? Ok? Então, a projeção deste segmento aqui, que vale L sobre 2, na horizontal, vai me dar o comprimento correspondente ao braço da normal. Ou seja, quanto vale isso daí? Responde para mim no chat. Isso, o Daniel já tinha respondido. Foi mais rápido que eu... Respondeu antes de eu fazer a pergunta. Muito bom. Aí, L sobre 2 vezes o cosseno do ângulo beta. Perfeito. Ok. Então, esse é o braço da normal A. Agora, não esquece de dar sinal ao braço da normal A. Né? Então, desculpa, sinal ao momento da normal. Então, deixa eu apagar aqui algumas coisas, senão vai ficar um negócio meio bagunçado aí, peraí. Aqui é o braço da normal A, beleza, ok. E aí o sentido, né, do momento, então se você quiser saber o sentido do momento de uma força, né, como que você faz? Imagina que essa caneta aqui, ó, é a minha barra. Eu seguro o corpo pelo centro de massa aqui, ó. Eu aplico uma força na direção da normal A. A direção da normal A é vertical, apontando para cima. Então, qual é a tendência de rotação que essa força gera na caneta aqui? No sentido anti-horário. Logo, se a normal A provoca uma tendência de rotação no sólido no sentido anti-horário, o momento que ela provoca tem sinal positivo. Bem, prontinho. Esse é o momento da normal A. Beleza? Deixa eu dar um print aqui nessa tela. Tá aí. Agora falta calcular o momento da normal B. Para calcular o momento da normal B, eu vou dar uma limpada no desenho aqui, senão vai ficar uma baita bagunça. Pronto. Então agora vamos calcular o momento da normal B. Eu vou colocar aqui embaixo, senão vai ficar muito apertado aqui no papel, tá? Então fica lá, normal B vezes. Eu estou continuando o cálculo, né? Normal B vezes linha de ação da normal B. Então agora você vai calcular o braço da normal. Para você calcular o braço da normal, você precisa seguir o que eu falei. Não tente pular etapas aqui, senão você vai acabar se dando mal. Aí, essa é a linha de ação da normal B. Repito, como que você faz para desenhar a linha de ação de uma força? É simples. É só você colocar uma régua em cima do vetor e prolongar a direção do vetor. Só isso. Essa linha rosa é a linha que corresponde à linha de ação da força. Pronto. Agora você relê pela 1000ª vez a definição de braço mentalmente aí. Braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Pronto. O segmento correspondente ao braço da normal NB. Ok. Então, este segmento vale quanto? Vamos lá. Deixa eu primeiro anotar aqui. Vou colocar ele no lugar aqui. Vou colocar um pouco mais para cá. Braço de NB. Pronto. Tá aí. Este segmento equivale ao quê? Então, se você observar aqui, né, você tem um segmento inclinado, que é esse aqui. Vou pegar a caneta certinha aqui, ó. Este segmento aqui, que você vai ter que descobrir quanto vale, é fácil, né? Mas o fato é, quanto vale esse segmento, você vai projetar esse segmento na direção do eixo X, ok? Então, esse segmento projetado na direção horizontal vai te dar um segmento correspondente ao braço do normal B. Então, veja, este segmento aqui, ó, vale quanto?
esse segmento vale L2, né, L sobre 2, ó, isso aqui é L sobre 2, menos D1. Ah, mas quanto vale numericamente? Calma, daqui a pouco a gente vai ver, certo? Então, esse segmento equivale a metade do comprimento da barra menos o comprimento D1, concorda? Ó, se você tem metade do comprimento da barra aqui, tudo isso é metade do comprimento da barra. Se eu descontar esse D1, sobra esse pedaço aqui, ok? Que aí eu vou projetar na direção horizontal. Para projetar na direção horizontal, isso, Daniel, vezes o cosseno de beta, perfeito. Então, para projetar na direção horizontal, eu olho aqui esse ângulo, esse é o mesmo ângulo beta, ok? Que a gente já tinha aqui, então é análogo, né? Ok? E aí eu vou projetá-lo então, na direção do eixo X. Então fica lá, NB vezes, então, por partes aqui, né? NB vezes L sobre 2 menos D1, L sobre 2 menos D1, vezes o cosseno do ângulo beta. Olha lá, eu estou projetando na direção horizontal, está com o ângulo, Ana, lembra? Você tem a direção vertical, você tem a direção vertical e a direção horizontal. Tem ângulo aqui? Tem. É o ângulo beta? É. Eu estou projetando no horizontal, então eu estou com o ângulo, cosseno de beta. Daí. Pronto. Então agora, deixa eu só dar antes disso tem um sinal, né? Então agora só falta dar sinal no momento da normal B, e aí está encerrado o cálculo literal. Então vamos lá. A normal B, né, observa aí, a normal B ela atua aonde? Nesse sólido? Ela atua aqui, ó, na direção vertical para cima. Se eu segurasse esse sólido pelo centro de massa e tendesse e aplicasse uma força, né, do jeito que está sendo aplicada ali, ela gera tendência de rotação em que sentido? No sentido horário. Então essa normal B tende a gerar a rotação do sólido no sentido horário. O momento gerado por ela é então o momento negativo. Pronto. Aí. Pronto. Somei o momento da força F com o momento da normal A com o momento da normal B e no final eu igualo a zero. Prontinho. Está realizado então o teorema do momento angular. Vou dar um print aqui nessa tela. E agora verificar como que a gente vai resolver esse cálculo, certo? Então, para resolver esse cálculo, a gente vai precisar calcular o ângulo beta, sem dúvida, certo? Vai precisar substituir os valores aí e seguir, né? Então, vamos só dar uma olhada aqui no que a gente já consegue desenvolver. Então, vamos voltar aqui no cálculo do teorema do centro de massa. Deixa eu só apagar essa pisqueira toda aqui. Peraí. Então, vamos voltar aqui no cálculo do teorema do centro de massa e vamos começar a substituir os valores. A força F vale quanto? Vale 10 newtons. Né? Então, desenvolvendo aqui o teorema do centro de massa, vai ficar lá, menos 10 é igual a massa dessa barra, 5, multiplicado pela aceleração do centro de massa dessa barra, e o sinal de menos eu jogo aqui na frente do 5. Pronto, né? Porque está tudo multiplicando, posso jogar o sinal aqui na frente. Acabou. Então, a aceleração do centro de massa vai ser igual a menos 10 e passa o menos 5 dividindo, né? Com o sinal e tudo. E aí, então, a aceleração do centro de massa será de 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. A resposta dessa primeira pergunta é um tanto quanto simples, né? Essa é a resposta da letra A. Pronto, beleza. Vamos aproveitar aqui, vamos desenvolver, né, o teorema, o equilíbrio em Y, e aqui a gente, né, conclui que a normal A mais a normal B equivale ao peso
que vale 50 newtons. Né? A massa da barra, 5 quilogramas, multiplicada pela aceleração da gravidade, que a gente usa padrão 10. Então, a normal A mais a normal B equivale a 50 newtons. Pronto. Então, é isso que a gente conseguiu aqui nesse cálculo. Agora, vamos para o cálculo do teorema do momento angular. Então, lá no cálculo do teorema do momento angular, é só a gente substituir aqui. Só que aqui, antes disso, como eu vou precisar aqui do ângulo beta, eu vou fazer o cálculo do ângulo beta, ok? Então, vamos voltar à figura maior aqui, vamos enxergar como que a gente consegue calcular esse ângulo beta aqui. Bem, esse ângulo beta, pessoal, vai ser calculado de que maneira? Dá uma olhada no triângulo retângulo que se forma aqui. O triângulo retângulo que se forma aqui, o que você conhece desse triângulo retângulo? Você conhece a hipotenusa dele, que vale D2, e você conhece o cateto oposto ao ângulo beta, ó, certo? Então, o cateto oposto ao ângulo beta vale quanto? Vale D3. E a hipotenusa desse triângulo vale quanto? Vale D2. Então, agora, vamos fazer o cálculo do ângulo beta. Vou colocar aqui, ó. Cálculo do ângulo beta. Aí. Então, para calcular o ângulo beta, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a função trigonométrica seno. O seno do ângulo beta vai ser o cateto oposto ao ângulo beta dividido pela hipotenusa. Aí, certo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, aí é a definição do seno do ângulo beta. Quanto vale o cateto oposto ao ângulo beta? De forma literal, o cateto oposto ao ângulo beta equivale à dimensão D3. E a hipotenusa equivale à dimensão D2. Aí, pronto. Com isso, a gente vai conseguir calcular o ângulo beta. Ok? Bem, então, esse ângulo beta aqui é obtido através desse cálculo. Então, eu dei um print aqui nessa imagem. Vamos só lembrar aqui quanto que é o D3 e quanto que é o D2. Pronto, está aí. Então, o seno do ângulo beta vai ser 0,3, que é o D3, dividido pelo D2, que é 0,4. Pronto. Então, o seno do ângulo beta dá 0,75, se não me engano. Vou ver se é isso mesmo. Tá aí, 0,75, e aí eu vou calcular o ângulo beta. Né? Então, o ângulo beta é igual ao arco seno de 0,75. Logo, o ângulo beta será quanto? É só fazer o arco seno de 0,75, tendo cuidado da sua calculadora estar no modo graus, para que você receba a resposta em graus. Então, 36,87 graus. Pronto, esse é o ângulo beta. Então, acabamos de calcular o ângulo beta aí. Ótimo. Agora, continuando, a gente tem o ângulo beta já. Com o ângulo beta, a gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver numericamente esse cálculo aqui. Bem, então, desenvolvendo aqui, como fica? Menos a força F. A força F vale 10, vezes o comprimento da barra, 0,6 sobre 2, vezes o seno do ângulo beta, que eu não preciso nem calcular, né? O seno do ângulo beta eu já usei aqui para calcular, na verdade, né? 0,75, mais a normal A, que eu não sei quanto vale, vezes
comprimento da barra 0,6 dividido por 2 vezes o cosseno de beta. Isso eu preciso calcular. O cosseno de beta, 36,87, 0,8. Dá 7,99999, 0,8. 0,8 é o cosseno do ângulo beta. Aí. E aí, continuando aqui, menos a normal B multiplicada pelo segmento L sobre 2 menos D1, L sobre 2 é 0,6 sobre 2, menos o segmento D1, que é 0,2, vezes 0,8, é igual a zero. Pronto, daí, nós já desenvolvemos o cálculo, ok? Pronto, sim, só um minuto. Ah, conseguiu já, tá bom. O Harrison perguntou, o arco seno seria o seno elevado a menos 1? Sim, na calculadora é o seno elevado a menos 1, o inverso do seno, exato. Ok. Então, com isso, é só desenvolver os cálculos. Então, agora vamos lá. Esse cálculo aqui, 0,3, 0,6 sobre 2 dá 0,3, vezes 10 dá 3. 3 vezes 0,75 dá 2,25. Então, esse primeiro cálculo aqui, menos 2,25, mais 0,3 vezes 0,8 vezes a normal A, 0,24 vezes NA. Aí, menos 0,3 menos 0,2 dá quanto? 0,1. 0,1 vezes 0,8 dá 0,08 vezes NB. Pronto. Aí, então esse cálculo se reduziu a isso. Ok? O Ivan falou que o dele deu 48,59. Precisa ver se a sua calculadora está em graus, hein? A sua calculadora muito provavelmente não está no modo DEG, tá? Veja aí. A sua calculadora provavelmente não está no modo DEG. Eles usaram, a Isabela falou que vocês usaram ontem radianos, então muda para o modo DEG. DEG é lá do inglês, degrees, graus. Tá? Então faça depois o cálculo novamente aí. Ponto 75, arco seno. Vai. Arco seno. Só um minutinho, deixa eu pegar o calculador, eu estou tirando o celular aqui. Desculpe, pessoal, eu que errei aqui. A calculadora estava em outro modo. Pequeno erro aqui. É isso mesmo? Arco seno de 75. Desculpa, 48,6, pessoal. Vou arrumar aqui. Depois eu arrumo aqui, eu vou rabiscar, mas depois eu arrumo. Aqui, 48,59, 48,6 graus. A minha calculadora do celular que eu não percebi que estava no modo, devia estar no modo grade, sei lá, eu não percebi. Então, o ângulo, 48,6 graus. Bem, beleza. Então, aqui está certo, 0,75, aqui deve estar errado. 0,8 não é o cosseno correto. Então, cosseno de 48,6, 0,661.
Depois eu arrumo isso aqui, tá? 0,661. Aqui é a mesma coisa. 0,661. Pronto, tá lá. Ok? Pode arredondar, Pedro. Pode arredondar, tá? Arredondar o ângulo, você diz, né? Sim, pode arredondar. Aí. Então, agora deixa eu refazer essa conta aqui. Essa aqui está certa. Aqui. 0,3 vezes 661. Zero vírgula 198. Aqui. Aqui vai dar 0,198. Depois eu arrumo isso, tá, pessoal? Aí. E aqui, arrumando também, vai dar 0,0661 NB. Pronto. Aí. Deixa eu começar numa outra folha, né? Tá bem bagunçado aqui por causa dessas rasuras. Vamos passar limpo aqui na outra folha. Depois, na hora de escanear, eu faço novamente 2,25 mais 0,198 NA menos 0,661, faltou um zero aqui, NB, é igual a zero. Pronto. Aí. Então, chegamos nesta equação. Aí você fala, tem NA e NB como incógnito. Tá certo? Perfeito. Mas não esqueça que você deixou um cálculo parado aqui, ó. Dá uma olhada. Esse cálculo aqui, né, relaciona NA e NB. Então, você pode isolar, por exemplo, NA em função de NB, substituir aqui e fazer um cálculo. Né? Então, por exemplo, NA é o quê? É 50 menos NB. Certo? Eu passei o NB para lá subtraindo. Com isso, eu substituo isso aqui, calculo NB, volto, calculo NA e está encerrado o exercício. Ok? Vamos lá. Menos 2,25 mais 0,198 NA, que é 50 menos NB. Né? Então, substitui NA por 50 menos NB, isso veio daqui, menos 0,0661 NB é igual a zero. Pronto. Agora tem que fazer essa distributiva, então fica menos 2,25 mais 50 vezes 0,198, 9,9 menos 0,198 NB menos 0,0661 NB. Pronto. Aí. Então aqui eu tenho uma equação que só tem NB como incógnito, bem fácil de resolver. Aí. Isso, já arrumei, o Christopher, tinha esquecido de um zero. 0,0661. Porque multiplicou por 0,1 no cálculo, né? Aqui, ó, só para lembrar aqui, ó, 0,6 dividido por 2, 0,3, menos 0,2 dá 0,1. 0,1 vezes 0,661, 0,0661, certo? Quando você multiplica por 0,1, é a mesma coisa que se estivesse dividindo por 10. Bem, ok. Bom, com isso, é só resolver essa equação. Então, para resolver essa equação, deixa eu fazer com calma aqui para não errar de novo, né? Passei vergonha. 9,9, 2,25 subtrai 7,65. Ok, então dá 7,65 aqui, positivo. Aí eu vou somar isso com isso e vou passar lá para a direita. Né? Então vai ficar alguma coisa NB aqui. Então, ponto 98 soma com ponto 0,661.
dá 0,2641 NB. Pronto, daqui sai o NB. O NB vai ser, passa dividindo, 7,65 divide 28,96 newtons. Essa é a normal B. Pronto. Uma das respostas da letra B do exercício. Com essa resposta da letra da normal NB, é só voltar aqui e calcular a normal NA agora. E aí, está encerrado o exercício. Vamos começar lá, voltar lá. Então, a normal A vai ser 50 menos 28,96. Pronto. Daqui sai a normal A. Conecta 28,96 menos 21,04. Prontinho. E está encerrado o exercício. Bem, então veja, pessoal. Para a gente fechar este exercício aqui, o recado que eu tenho final é que esse exercício, na verdade, é um exercício que tem uma dificuldade geométrica, ok? Então, a dificuldade geométrica é presente aqui no cálculo dos braços. Né? Dá uma olhada aqui. Então, na hora que você vai fazer o cálculo dos braços, é que aparece a dificuldade. E a dificuldade, repito, é geométrica. Ok? O Bruno está pedindo, está falando que está com algum problema nas configurações da calculadora. Consigo ajudar sim, Bruno. Posso dar uma olhada depois, no finzinho mais da aula, tá? Eu vejo. Deixa eu ver se eu tenho alguma calculadora mais simples aqui, que depois eu posso até mostrar. Mas eu tento dar uma explicação aí para vocês. Pronto. O exercício está encerrado. Depois eu vou consertar essas rasuras todas aqui, vai ficar tudo bonitinho no slide. Tá? Perdão aí pelo erro do cálculo, né? Realmente eu não me atentei que o meu celular, a calculadora do meu celular não estava no modo DEG. Eu cometi um erro grave. Deixa eu só me organizar aqui, senão depois vai ficar tudo embaralhado as coisas aqui. Bom, agora atenção, pessoal, assunto novo dentro do mesmo assunto, ok? Então, retornando aqui a outra câmera. Só um minutinho. Pronto. Agora, retornando aqui a câmera. Beleza. Agora sim. Então, um assunto novo dentro do mesmo assunto, pessoal. Então, o assunto agora é atrito. Então, o atrito que vocês conhecem até agora, até esse exato momento, é o atrito de arrastamento, que é uma outra forma de atrito, ok? Então, quando eu arrasto alguma coisa, né, em cima de uma superfície, aparece uma força de resistência a esse movimento, e se ela é uma força de resistência a esse movimento, ela aponta sempre no sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento. Então, isso que você sabe com relação ao atrito de rolamento, certo? Você já aprendeu isso desde lá da mecânica da partícula, ok? Agora, o atrito de rolamento é um atrito que tem algumas coisas diferentes. Vamos começar a tratar do atrito de rolamento agora, depois nós vamos fazer exercícios para colocar isso em prática. É uma coisa extremamente simples. Então agora, muita atenção nas minhas explicações para que vocês entendam de maneira eficiente. Então vamos lá. Aonde que aparece força de atrito de rolamento, pessoal? Então tá aí, ó.
A força de atrito de rolamento é atuante somente, ó, tá grifado em letra maiúscula, em negrito. Eu não aprendi ainda a colocar a coisa piscando no PowerPoint, mas eu vou aprender. Então, somente em rodas capazes de gerar tração de um veículo, ou seja, gerar um movimento acelerado neste veículo, ou rodas capazes de gerar frenagem em um veículo, ou seja, gerando um movimento retardado, um movimento de frenagem nesse veículo. Ok? Então veja, quando você enxerga, por exemplo, um veículo que tem somente tração na roda dianteira, né, que é basicamente quase que todos os veículos nacionais, tirando o Chevette, que é muito antigo, né, e alguns outros poucos veículos possuem tração traseira. O Ômega tinha tração traseira, tem alguns outros aí que possuem tração traseira, mas tradicionalmente no Brasil a gente tem carros com tração dianteira, ok? Agora, sei lá, você pode ter um carro com tração integral, né? Que aí o que é tração integral? Tração nas quatro rodas, certo? Que inclusive tem todo um sistema eletrônico lá de gerenciamento de tração e tudo mais, né? É bastante tecnológico. Mas o fato é, aonde aparece a força de atrito de rolamento? Então, atenção a este slide. Esse é o primeiro slide e ele já dá a letra para você. Tá? É só ler. Onde aparece força de atrito de rolamento? Em todas as rodas de um veículo? Depende. Se o veículo possuir tração nas quatro rodas, por exemplo, se for um veículo de off-road, por exemplo, e ele tiver lá com o modo de 4x4 ligado, aí eu vou ter força de atrito tanto nas rodas dianteiras quanto nas rodas traseiras desse veículo. Agora, com relação à frenagem, né, teoricamente, quando um veículo freia, todas as rodas freiam, né, a não ser moto que tem freio dianteiro e freio traseiro, tudo bem. Mas um veículo de quatro rodas, ele tem, quando você pisa no freio, né, ele aciona o freio dianteiro e o freio traseiro, não com a mesma intensidade, não é a mesma potência de frenagem, porque em muitas situações é um sistema diferente na dianteira e um sistema diferente na traseira. Mas o fato é, teoricamente, quando você freia um veículo, todas as rodas freiam, né? Mas o exercício pode ser que coloque alguma explicação e fale assim, vai ter um exercício que a gente vai fazer, não acho que hoje, mas na próxima aula, em que ele fala que ele fala assim, o veículo desenvolve uma frenagem e por algum problema mecânico, somente os freios das rodas dianteiras ou traseiras, não lembro, funcionam. Bom, aí você tem que observar quais são as rodas que efetivamente estão gerando frenagem. Se o enunciado não falar nada com relação a problemas de freio, está subentendido que todas as rodas freiam, certo? Ok? Vamos tratar isso um pouquinho mais para frente, mas o fato é, aonde é que aparece força de atrito de rolamento? Só nessas situações. Em rodas capazes de gerar tração ou em rodas capazes de gerar frenagem, que teoricamente são todas as rodas de um carro. Ok? O Daniel perguntou, então no skate então não teria atrito de rolamento? Exatamente, certo? É um mínimo atrito que seria, vamos dizer assim, um atrito de roda livre que a gente fala, né? Quando a gente fala de uma roda que não tem tração, né, tem uma roda chamada de roda livre. Então, na verdade, quem impulsiona o skate para frente é você, quando você põe o pé no chão, né, e dá aquele impulso, né, através da força de atrito que existe entre a sola do seu tênis e o chão, ok? O Daniel perguntou ainda assim, o meu peso não seria considerado uma frenagem? Não. O seu peso vai influenciar na normal que atua na roda, ok? E aí depende, se você está jogando o corpo mais para frente, mais para trás, a normal vai ser maior nas rodas dianteiras ou traseiras. Mas o fato é, não existe esse tipo de atrito de rolamento numa roda de skate, porque simplesmente um skate não é um veículo alto. Okay? Quem produz o movimento do skate é o skatista, né, que dá o impulso. Okay? Beleza. Seguindo. Agora vamos tratar do
aceleração. Então, imagine o seguinte, né? Então diz lá, a força de atrito de rolamento, no caso da aceleração, atua nas rodas capazes de gerar tração do veículo, só nessas rodas, ok? A essas rodas, os sistemas de transmissão do veículo transmitem o torque capaz de gerar a tração do veículo, né? Então, o que faz um veículo ter tração dianteira, tração traseira? O que faz um veículo ter tração nas quatro rodas? Normalmente, os veículos de passeio no Brasil são veículos de tração dianteira, né? Por quê? Porque é mais barato você construir um veículo de tração dianteira, né? Como o motor está na frente, você já gera uma transmissão através dos sistemas homocinéticos para as rodas, né, que vão gerar, então, rotação e tração desse veículo. Agora, se você tiver que transmitir isso lá para trás, muito provavelmente você vai precisar de um cardan, né, um eixo cardan, que é muito usado em caminhões. Né? Um caminhão, se for, quebrou o cardan do caminhão. Putz, quando acontece isso, acabou, já era. O caminhão não vai funcionar tão cedo. Né? Então você transmite lá toda a energia gerada pelo motor do caminhão através de um cardan, né, de um eixo cardan, para um diferencial que está lá nas rodas de trás, e as rodas de trás desse caminhão são as rodas de tração. Ok? Que mais? Um veículo que possui tração nas quatro rodas. Normalmente, não é 100% do tempo 4x4, certo? Porque o veículo fica muito pouco econômico, né? Devido às perdas nas transmissões e tudo mais. Então, normalmente, você tem um botãozinho, né, que você vai lá e fala assim, ó, eu estou no 4x2, agora eu quero ir para o 4x4, aí tem o 4x4 integral e tal, autoblocante, aí tem um monte de outras coisas que não vem ao caso aqui comentar, mas o diferencial, na hora que você faz aquilo, você está ativando o diferencial da roda que não tinha tração. Então, quando você vai lá e gira aquele botãozinho, ou alavanca, ou o que for, você está ativando aquele diferencial que vai fazer, então, aquelas rodas produzirem tração no veículo. E a ideia de você ter um veículo com tração nas quatro rodas é que ele tenha mais estabilidade em terrenos, principalmente em terrenos difíceis, né, em terrenos off-road. Ok? O Wesley perguntou, e o rolamento da bicicleta? O rolamento da bicicleta é uma coisa completamente diferente, tá? O movimento de rolamento na bicicleta. Sim, esse sim. Né? Porque a pedalada do ciclista gera um torque na roda de tração, que é normalmente a roda traseira. Nunca vi uma bicicleta com tração dianteira. Pode ser que alguma já tenha sido inventada, mas não é o tradicional. Então, na hora que ele dá uma pedalada lá no pé de vela, né? Ele transmite isso para a correia, né? E a correia transmite para a roda traseira. E a roda traseira está em contato com o chão, e aí existe a força de atrito. Ok? O Lucas perguntou, professor, as rodas são movimento dinâmico quando a frenagem está acionada e quando está em movimento é um movimento estático? Não, Lucas, não é exatamente isso, não. Tem o conceito de coeficiente de atrito cinético dinâmico, que é a mesma coisa, e o coeficiente de atrito estático, que a gente vai ver já já. O Harrison perguntou, nesse trajeto do eixo cardan pode ocorrer perda de torque passando por várias engrenagens? Pode, Harrison. Toda vez que você tem sistemas de transmissão, estão embutidos, entre aspas, dentro dele, perdas por rendimento, certo? Sempre. Qualquer sistema de transmissão tem perda, por correia, por corrente, por cardan, por o que for. Mesmo que seja uma caixa de engrenagem, sempre vai existir perdas de rendimento, ok? E, consequentemente, perda de potência. Bom, então, ele diz lá, né, a essas rodas, os sistemas de transmissão dos veículos transmitem o torque capaz de gerar tração no veículo. Dependendo da natureza de utilização dos veículos, pode haver tração dianteira, tração traseira ou mesmo tração nas quatro rodas, como expliquei. Então, agora, atenção ao desenvolvimento dessas observações. Então, veja aqui, que já estamos chegando próximo do intervalo, mas atenção aqui, não perca a atenção aqui, isso é muito importante. Então, observe essa situação que eu propus aí. Né? Eu tenho um veículo, um Porsche, é um Porsche um pouquinho mais antigo, mas ainda assim é um Porsche, né? Então, coisa chique.
Supõe um veículo que desenvolve um movimento acelerado. Por exemplo, partindo de um semáforo com velocidade inicial nula, que varia positivamente. Então o cara está parando lá com o Porsche dentro do farol, abriu o farol, ele vai pisar no acelerador e vai acelerar. O que é acelerar, pessoal? Acelerar é variar positivamente a sua velocidade. Lembre-se disso. Né? Então ele diz lá, o veículo possui tração nas rodas dianteiras. Tudo bem, eu sei que o Porsche é na roda traseira. Errei o carro no exemplo errado. Mas tudo bem, vai. Não tenta ferrar com o exemplo aqui. Mas sim, eu sei que o Porsche tem tração na roda traseira, mas esse aí é um Porsche falsificado que tem tração na roda dianteira. Só tá a bolha de fibra de carbono lá, bonitinha. Fibra de carbono não, fibra de vidro. Fibra de carbono é caro. A bolha de fibra de vidro lá é o Porsche Paraguai, tá? Beleza. O Gabriel falou que o Porsche é o nome do gato. O seu gato tem tração nas 4 patas. Piada porcaria. Então vamos lá, continuando depois dessa piada péssima. Então ele diz lá, o veículo possui tração nas rodas dianteiras. Como o veículo está acelerando, os vetores de velocidade e aceleração. Então isso daqui é a condição cinemática de aceleração. Já vimos isso. Você já viu isso lá em mecânica da partícula, já viu isso em cinemática dos sólidos. Quando você tem o vetor velocidade e o vetor aceleração no mesmo sentido, significa que a velocidade está variando positivamente, ou seja, o veículo está acelerando. Perfeito? Ok. Então essa é a situação proposta aí. Bom, qual é a observação que você deve ter? Então dá uma olhada nessa figura aí. Então, observe o que acontece de forma, vamos dizer assim, mais analítica na roda desse veículo. Essa é a roda dianteira, tá? Essa roda aqui, que está ilustrada, é a roda dianteira do veículo. Por que a roda dianteira? Porque ela é a roda de tração desse veículo. A ela é aplicado um torque de aceleração, ou seja, lá nos sistemas homocinéticos é gerado um torque, né, uma rotação, um torque de aceleração, que aqui no sentido horário, para que o veículo, né, para que a roda role nesse sentido e que o veículo se movimente para a direita. Ok? Obviamente você pode ter torque de aceleração para ré, né? Você engata a ré e aí você gera um torque de aceleração no sentido contrário, só que aí você vai se movimentar para trás, que mesmo assim é acelerado, partindo do repouso. Ok? Beleza. Então, quem gera, né, esse torque de aceleração são os sistemas homocinéticos que transmitem lá todo o sistema de transmissão que passa por sistemas homocinéticos que geram o torque de aceleração. Beleza. Aí vem uma análise um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais aprofundada e depois eu vou simplificar isso. Calma. O que acontece no piso quando ocorre esse torque de aceleração? Imagina que isso aqui não fosse uma pista de asfalto. Imagina que isso aqui fosse uma pista de pedregulhos. Ok? Você enxergaria essas pedras sendo cuspidas para trás aqui, concorda? Você já deve ter passado por isso, né? Passou em alguma estrada de terra, né? Ou de pedregulho, e aí saiu cuspindo terra para todo lado, lá para trás, né? Ou seja, isso mostra para você que a força que a roda aplica no piso é uma força que aponta para a esquerda. Mas veja, nós não estamos interessados nessa força. Essa força, quem vai estudar essa força é quem for estudar o piso. Quem que vai estudar o piso? Muito provavelmente o aluno que for estudar civil, lá na parte de pavimentação e na parte de pontes. Porque quando um veículo passa em cima de uma ponte, ele gera a força de atrito de rolamento. Ou seja, ele tende a empurrar a ponte para trás, certo? E se você não tiver um sistema de travamento, essa ponte vai acabar andando para trás. Imagina vários e vários e vários veículos acelerando ao mesmo tempo numa ponte. Ela vai empurrar a ponte para trás, certo? Essa é a força que age no solo, no piso. Não é a força que nos interessa. Porque nós não estamos estudando o piso, nós estamos estudando quem? Nós estamos estudando o carro, ou seja, a força de atrito que atua na roda do carro. Agora, atenção.
A toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, ou seja, de mesma intensidade, de mesma direção. Observe, essas duas forças são horizontais, ó, mesma direção, e sentidos contrários. Lei da ação e reação lá do Newton. Então, essa força não é a força que nos interessa. A força que nos interessa é essa aqui. Pronto. Pessoal, essa análise detalhada está escrito nesse texto, que eu expliquei com as minhas palavras. Agora, muita atenção aqui, uma análise mais simplificada disso, que vai ficar bastante claro para vocês. Pessoal, o que faz um carro andar para frente na hora que você está lá no farol? Você para lá no farol, beleza, deu o farol, você vai lá, engata primeiro e acelera. O que faz esse carro acelerar para frente? É essa força aqui, cara. É essa força aqui, não tem mais nada. Não sei que alguém vem dar uma pancada atrás de você, uma porrada, sei lá. Mas pensando no veículo que está lá parado, íntegro no farol, você engata a primeira marcha, começa a soltar o pé da embreagem de leve, vai acelerando, ou se você for tiver um carro automático, né, vai pisando no acelerador e o veículo vai desenvolvendo um movimento acelerado para frente. Então veja, pessoal, se a única força que é capaz de tirar esse veículo do repouso por si só, né, um veículo automotor, que se automovimenta, a única força que faz esse veículo sair do lugar é essa força aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. É essa força aqui, ó. Pronto. Então veja agora o seguinte. Essa força, pessoal, não tem como ela apontar um sentido diferente que não seja o sentido da aceleração do veículo. Por quê? Porque simplesmente, se você colocasse essa força aqui atuando para a esquerda, a minha pergunta é, tudo bem, eu estou parado no farol, né, aí o farol abriu, engatei a primeira e o carro começou a andar para trás, acelerar para trás. Bom, ou você não sabe nada de física, ou você engatou a marcha ré, certo? Porque não tem como o veículo acelerar para frente se a única força que faz ele acelerar para frente for em outro sentido que não seja para frente. Conseguiram entender como isso é óbvio? Então, veja, eu fiz uma análise mais, vamos dizer assim, aprofundada do ponto de vista físico, apresentando para vocês a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, tal. E, certo? Para você olhar para o negócio e falar assim, não tem como ser diferente disso. É lógico que tem que ser para a direita nessa situação. Senão o carro não acelera. O agente físico, causador da aceleração do veículo, é essa força aqui. Não adianta você ter motor, não adianta você ter um puta carro, um puta pneu. Se eu jogar um balde de óleo lá no chão, a força de atrito cai quase a zero. E aí o carro não vai sair do lugar. Ok? Então, para que um carro saia do lugar, tem que ter uma força de atrito. E essa força de atrito, se ela é causada da aceleração, tem outra forma de você apontar no mesmo sentido da aceleração. Diferente do que você aprendeu lá no atrito de arrastamento. No atrito de arrastamento é bem diferente. No atrito de arrastamento, a força de atrito é contrária ao movimento. Ok? Tá aí. O José Inailson perguntou, é semelhante ao atrito dos nossos pés quando andamos? Não é exatamente isso, José Inailson. Na verdade, você pode fazer essa analogia, mas eu não gosto dessa analogia, porque em algumas situações você vai poder acabar se confundindo aí, ok? O Lucas perguntou, professor, eu não entendi o FAT na roda, pode explicar? Agora, eu expliquei agora, ficou claro, Lucas? Desculpa, você fez a pergunta, acho que antes de eu terminar a explicação, não sei se agora ficou claro. O Eduardo perguntou, por que as FATs não se anulam? Elas não se anulam porque elas agem em corpos diferentes. Essa age na roda e essa age no piso. Por isso que elas não se anulam, certo? Elas só se anulariam se fossem
atuantes no mesmo corpo. Tá? Pessoal, esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com esse assunto. Então é normal que vocês tenham uma certa dificuldade. Mas eu vou reforçar esses assuntos, né, quando eu estiver desenvolvendo os exercícios. Ok? Aqui tinha uma figura até maior para eu explicar. Bom, na hora que a gente retornar do intervalo, né, nós vamos falar do atrito de rolamento na frenagem. Ok? Então, vamos para o intervalo agora, são 8h30, retornamos às 8h50 lá na outra sala. Tá? O Lucas perguntou, por conta da aceleração ser para a direita, o movimento do carro ser para a direita, é necessário que a faixa da roda seja para a direita também. Exato. De uma maneira mais simplista, é isso aí, Lucas. Você pode pensar dessa maneira simplista, eu gosto sempre de simplificar no final, né? E eu vou frisar isso também agora no segundo horário de aula, quando a gente for resolver exercícios, eu volto a explicar esse conceito da força de atrito na roda de tração. Beleza? Pessoal, vamos então ao intervalo, às 8h50, em ponto, eu retorno lá na outra sala. Eu já vou abrir a sala, já vou deixar aberto, se você já quiser ir para lá. Então, às 8h50, retornamos na outra sala. Deixa eu pegar o link aqui, que possivelmente alguém, não sei se tem, se não tem, né? O link da próxima aula é esse aqui. Isso, Lucas, vocês estão acostumados a ver a FAT ao contrário, mas essa FAT é a força de atrito de arrastamento. Essa que a gente está estudando é a força de atrito de rolamento, é outra força. Ok? Ó, esse é o link da próxima aula. O Bruno pediu para eu ajudar a calculadora, já ajudo. Aí. Beleza. Bruno, é o seguinte, você tem que ir lá na calculadora e... que calculadora você usa, Bruno? É uma Cássio, alguma coisa? A Cássio, boa. Tá. Eu não tenho uma Cássio aqui, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve ter alguma coisa. Achei aqui. Na verdade, essa aqui é da HP, mas é praticamente a mesma coisa. Tem uma da minha esposa aqui que é Cássio, está sem bateria. Beleza. Tá. Mas, vamos lá. Deixa eu explicar para você. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Para você conseguir enxergar melhor. Ó. Aqui, ó. Então é o seguinte, você precisa verificar se a sua calculadora está no modo DEG. Se você olhar aqui em cima do painel, está aparecendo uma letra D minúscula, uma letra D maiúscula bem pequenininha aqui. Esse D é de DEG. Tá? Então, o que você precisa fazer é mudar, né, a coordenada polar, ou seja, a unidade, entre aspas, de ângulo que a sua calculadora está trabalhando. Então, se eu for aqui no Shift, aqui, desculpe, no Mode, você vai procurar o botão Mode, ó, e aperta novamente, 2 vezes o Mode, tá? Procura Mode, eu lembro que na Cássio é exatamente isso, Mode, aperta mais uma vez, aí vai aparecer aqui, ó, DEG, Rad ou Gra. DEG é do inglês lá, degrees, que é ângulo em graus, Rad em radianos, e 3 é o grado, que é outra coisa que vocês não usam, tá? Então eu vou apertar um 1 aqui, ó, 1, pronto. Então agora a minha calculadora está acertada para o modo DEG, ok? Então agora, por exemplo, eu vou calcular o seno de 30. Ó, 30, o seno de 30, né? Aqui, ó, seno de 30, dá igual a meio, perfeito, tá certo, né? Agora, para eu calcular o arco seno, né, como que eu faço? Então eu ponho lá, então, arco seno de 30, é Shift, aqui, seno a menos 1, aqui, de 0,5, e aperto igual, pronto, isso aqui dá
Peraí. É o arco seno, não o seno menos 1. Peraí. Shift, arco seno de ponto 5 é igual a 30. Pronto, tá aí, certinho. Ok? Então, você precisa acertar, entre aspas, a unidade do ângulo que a sua calculadora está trabalhando. O Ivan perguntou, professor, só para confirmar a tarefa, eu preciso colocar as forças e não é preciso mostrar os braços. Pelo menos as forças, tá, Ivan? As forças você precisa colocar. Agora, se você quiser fazer o desenho dos cálculos, dos braços e tal, tudo bem, pode mostrar, mas não é obrigado, não. Conseguiu aí, Bruno? A HP é um pouquinho diferente da caixa, mas é quase a mesma coisa. Vamos fazer o cálculo do seno daquele ângulo. Lá, então, deixa eu pegar aqui. O ângulo era 48,6. Tá? Então, ó, se eu fizer o seno, seno de 48,6. Não o arco seno, o seno de 48,6. Quanto dá? 0,75. Pronto. Beleza? Ok. Agora, se eu fizer o arco seno de 0,75, o arco, para fazer o arco seno é shift, é a segunda função aí, que é a mesma coisa, seno a menos 1 de 0,75. Aperto igual. Tá lá, 48,59 graus, ou 48,6, arredondando. 6. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir aqui. Ó. Se eu colocar no modo RAD, vai ficar lá, seno de 48,6 está dando menos 0,99. Não é. Vamos ver no modo grade. Vamos ver se dá. 48, seno de 48,6. Shift não, seno de 48,6. É igual. 0,69. Também não. Sinceramente, eu não sei o que você está fazendo aí, Bruno, para dar esse valor. Você está apertando o Shift e o seno ou você está apertando o seno? Ó, vamos lá, eu vou calcular o seno de novo. Você clica no seno, digita 48. Desculpa, seno 48,9 e aperto igual. Pronto, 0,753. Não sei. Ah, tá. Então, peraí. É 2 vezes o seno de 0,75. Tá. 2 vezes o seno de 0,75. Tá. Isso aqui é um problema de sintaxe, o Bruno. Porque, na verdade, você vai pegar o seno de 0,75 e vai multiplicar por 2. Se você multiplicar por 2, seno... Não, eu acho que você confundiu, hein, Bruno? Não é 2 vezes o seno de 0,75, não é esse o cálculo que a gente fez. Ó, dá uma olhada aqui. O seno do ângulo já é 0,75. Aqui. Certo? Então, ó, é 10 vezes 0,3, que dá 3. Vezes, não o seno de 0,75, vezes 0,75. É aqui que está o erro. Acho que você não entendeu a conta. O seno de beta é 0,75. Aí, para fazer essa conta, eu não faço o seno novamente. O seno do ângulo já é 0,75. Agora eu consegui entender o que você estava errando. Se você fizer aí 10
vezes 0,6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 0,75 dá menos 2,25. Menos veio daqui. Aí. Ok? Agora ficou claro. Beleza. O Ivan falou, e para apresentar normal lá no diagrama de situação que está sendo